eu sempre trabalhei desde pequenininha. E aí, quando meu filho completou 3 anos, eu fiquei sem trabalhar. E eu fiquei desesperada, porque eu achei que eu não ia aguentar ficar em casa, ia ficar entediada, sem ter o que fazer. E isso foi verdade. No início foi muito difícil para mim. E eu sempre pedindo a Deus para que abrisse uma porta de emprego para mim. Mas eu não pedia para que fosse feita a vontade dele. Até o momento que eu pensei, não. Eu vou começar a pedir para que Deus faça a vontade dele e não a minha. E que se não for da vontade dele que eu venha trabalhar, que ele tire esse desejo do meu coração. Foram se passando os anos e eu comecei a me ficar desesperançosa. Eu disse, não, eu não vou mais conseguir trabalhar. E eu comecei a ver ao meu redor o que eu estava fazendo no meu lar com os meus filhos. E eu percebi que eu estava fazendo algo muito importante, que era criar e educar os meus filhos, que era estar em casa para o meu esposo. Porque quando eu trabalhava, eu chegava com muito sono, eu não tinha disposição para nada, eu só queria dormir. E eu ficava muito estressada porque eu tinha que fazer as coisas em casa, descansar para no outro dia trabalhar. Então isso me desgastava muito. Eu não tinha tempo para para o meu filho, eu não tinha tempo para o meu esposo, eu não tinha tempo nem para buscar o Senhor, porque quando eu ia para a igreja eu queria ficar dormindo. Eu abaixava minha cabeça e acabava dormindo ali. Então isso era o que Deus estava vendo. Ele sabia melhor do que eu de que aquilo não estava me fazendo bem. E quando eu comecei a me acostumar a ficar em casa, e eu comecei a gostar, e aí eu comecei a lembrar de tudo que eu perdi nos tempos que eu trabalhei. Dos dias que o meu filho não estava comigo, dos dias que eu chegava em casa e não tinha tempo para ele. E hoje eu agradeço a Deus por estar em casa, para os meus filhos, para o meu esposo. Eu agradeço a Deus todos os dias por acordar com saúde e limpar a minha casa. Eu agradeço a Deus por não precisar trabalhar, sair por aí, pegando ônibus, pegando metrô. Eu sei que muitas mulheres precisam trabalhar, precisam ter o seu sustento, mas aquelas que, graças ao Senhor, o marido pode sustentar, elas têm que ser gratas. Não se desvalorize por ser do lar. Não deixe que comentários contrários de pessoas que dizem que você não faz nada, só porque você está em casa, você não trabalha, você é sustentada. Não ligue para isso, não dê importância. Você está fazendo algo muito importante. Deus, ele vai honrar isso em você. Talvez não, esse é o teu chamado, é cuidar da tua casa, cuidar dos teus filhos. Antigamente as mulheres não trabalhavam, elas ficavam em casa cuidando dos filhos e do marido. Esse é o papel da mulher, mas sabemos que hoje, por conta de muitas separações, as mulheres precisam trabalhar. Mas se você escolheu, se você tem um marido que pode te dar tudo, pode sustentar você e seus filhos, então agradeça a Deus por poder estar em casa para eles, pois esse chamado que Deus nos deu é algo tão importante que a gente nem imagina. Você está cuidando da educação dos seus filhos, então honre isso que Deus tem te dado e seja grata a Ele, e não ligue para a opinião de outras pessoas.